Três inteligências artificiais muito pouco faladas que eu vou falar para você agora nesse vídeo. Vou te mostrar como que usa cada uma e vou deixar também ao final do vídeo o linkzinho delas para vocês acessarem, testarem, usarem e abusarem. Beleza? Para quem não me conhece, me chamo Alisson Souza. E esse meu canal aqui a gente produz vídeo todo santo dia. A gente fala sobre tráfego pago, sobre construção de imagens com inteligência artificial, sobre ferramentas que a gente pode usar dentro do marketing digital, dentre outras coisas, beleza? E a gente também está dentro de uma jornada onde, acho que quinta-feira, eu fiz o último vídeo dessa jornada, que é uma jornada onde a gente vai construir um e-book, um infoproduto, colocar ele na plataforma, construir uma página de vendas e colocar ele no ar. A ideia é ensinar você a produzir um material e vender ele na internet com custo quase zero, beleza? Mas hoje o vídeo ele vai ser curtinho, rápido, que eu vou falar sobre três IAs que pouquíssimo são faladas, beleza? Normalmente a galera fala sobre ChatGPT, sobre Claude, sobre Gemini, e a gente sabe que essas inteligências artificiais elas têm um custo relativamente alto para que você consiga utilizar ela dentro de uma janela de tempo maior. E às vezes a gente está numa tarefa, numa pesquisa ou num projeto onde a gente precisa obrigatoriamente passar ali meia hora, uma hora ou até mesmo mais tempo. E quando a gente está lá nessas IAs, a gente acaba sendo barrado e elas pedem: faça um upgrade, assine o plano tal e por aí vai, né? E essas três IAs aqui, elas conseguem nos entregar quase tudo, tá? Não vou dizer que vão conseguir entregar tudo, porque não vão. Mas a vantagem delas é exatamente essa, é o tempo, a quantidade de tokens que a gente pode utilizar. Mas Alisson, o que são tokens? Tokens são os usos, né? Cada palavrinha que você coloca, cada documento que você coloca dentro dela, que você pede para ela analisar, avaliar, tudo isso é contabilizado como token. Seja uma imagem, seja um PDF, tudo ele vai contabilizar e vai consumir os teus tokens gratuitos. E dentro dessas IAs, como o Claude e o ChatGPT, o volume é bem pequeno nos planos gratuitos, tá? Então por isso que eu trouxe essas novas IAs. Então vamos lá, sem mais enrolação. A primeira delas é o Kimi. Essa inteligência artificial que eu já venho usando, tá? Ela me condiciona... Desculpa, tá, gente? Tô meio rouco aqui porque, enfim... Essa IA, ela me condiciona um tempo de uso muito bom. E como que eu utilizo normalmente ela? Eu até coloquei um quadrozinho aqui que vai ficar bem mais interessante para que vocês possam entender o uso delas. Então vamos lá. O que que faz de melhor? A gente começou pelo Kimi, que é essa aqui, tá? Elas são bem semelhantes. Tem uma plataformazinha, um layoutzinho de conversa, né, onde você vai colocar aqui o que você quer, ela vai te entregar. E aí o que ela faz de melhor? Análise massiva de documentos. Então, no caso, eu vou usar como exemplo eu mesmo. Quando eu vou para o Cloud, que eu pego um PDF, um documento que seja e coloco lá, se o PDF, se esse documento for muito grande, ele não vai nem fazer a leitura completa do PDF e, consequentemente, não vai me entregar nada. Ele já vai barrar ali e pedir para que eu aguarde 4 horas ou 5 para que ele conclua aquela tarefa de analisar aquele documento e me retornar com alguma informação. Beleza? Então ele faz uma análise massiva de documentos, resumos estratégicos e conversação contextual profunda. Ele não gera imagens, tá? E a sua interface tem alguns elementos em chinês, né? Mas é só você colocar aqui no tradutor, botar para português e já era, tá tudo tranquilo. Mas é bem intuitivo, não tem muito erro, beleza? E aí ela tem algumas funcionalidades aqui, claro, de plugins, de slides, de website, que eu vou ser bem honesto com você. Eu não explorei isso daqui, então sugiro que explore. Só clicar no link que eu deixei aqui do Kimi na descrição desse vídeo, tu entra, cria lá tua conta junto ao Google, ou se não for junto ao Google, tu bota lá teu e-mail e senha e dá tudo certo, beleza? Então essa é a primeira IA. E claro, a vantagem aqui delas é justamente o uso. A ideia é que você possa utilizar inteligências artificiais de forma gratuita
e com um limite bem mais expansivo, tá bom? A segunda delas é o DeepSeek, vou colocar aqui ao lado, DeepSeek. O DeepSeek, inclusive, eu acredito que há em 3 meses atrás, a gente está em junho, já vai iniciar julho, mas ainda estamos em junho. Acho que é abril, março, mais ou menos por ali, abril, março, ela ganhou no teste de programação quando comparado ao cloud, certo? Então, é uma inteligência artificial muito poderosa, é uma inteligência artificial muito forte e que eu particularmente utilizo muito, certo? Normalmente eu gosto de utilizar todas, justamente para ver o nível de entrega de cada uma e fazer um balanço. Às vezes as pessoas têm uma preguiça, mas é um conselho que eu dou e que vale demais. Eu uso, por exemplo, Kimi, DeepSeek, Queen, que é a terceira que eu vou mostrar, Gemini, Cloud e ChatGPT. Eu abro tudinha, pá. E aí eu coloco às vezes o mesmo comando de um, eu coloco em todas e analiso a entrega delas. Isso é muito valoroso porque a gente consegue balancear quem que entrega mais, quem que entrega menos. E claro, quando a gente tem um negócio que a gente está vendendo algum produto, algum serviço, ou quer produzir algum tipo de conteúdo, a gente tem um feeling mais apurado daquilo que a gente quer fazer. Então a gente consegue bater o olho e identificar qual inteligência artificial entregou algo que está mais convergente com os nossos pensamentos e com o que a gente acha que vai funcionar. Beleza? Então o DeepSeek é essa segunda IA e a gente vem aqui para as funções dela, né? Programação avançada, como eu falei, né? Ela ganhou numa disputa de programação do cloud, tá? Raciocínio lógico complexo, matemática, estruturação técnica e processo de funis. Então, ela é uma operadora matemática muito forte. Então, se tu pensa em funis de vendas, análise de métrica, análise de dados, programação, números em geral, ela vai te entregar algo muito, muito, muito bom. Não foca em escrita altamente criativa, né? Então, como eu disse, como ela tem um viés muito numérico, de raciocínio, quando a gente vem para a parte emocional, de texto, de persuasão, de gatilhos mentais, ela vai ser um pouco mais abaixo do que, por exemplo, o próprio cloud, certo? Mas, como se trata de utilizar mais gastando menos, tu pode ver aqui como, por exemplo, uma opção o Kimi ou até mesmo o Queen. Mas DeepSeek pensa em estratégia, pensa em números, pensa em vendas, pensa em funis, pensa em métricas em geral, beleza? E também, assim como o Kimi, ela não gera imagens como, por exemplo, o Gemini e o ChatGPT, tá ok? Terceira e última inteligência artificial, Queen. Tal qual Kimi e DeepSeek, volume de tokens aí gigante, gigante. A gente usa ali por horas e ela não interrompe a gente. E esse é o gargalo principal aqui que eu quero bater nesse vídeo. É da gente poder utilizar uma inteligência artificial sem ser comprometido com o uso total dos tokens e ter que esperar 4 horas, 5 horas, ou ter que se submeter a pagar um plano. Beleza? Então, o Queen é a terceira opção, uma opção também incrível, tá? E aí eu vou trazer aqui o que ela faz de melhor e o que ela não faz. Visão computacional, análise de prints, páginas, criativos, versatilidade em tarefas gerais, suporte técnico multilingüe. Então o que acontece? Se eu tenho um projeto onde eu quero avaliar imagens, seja de conteúdos que eu quero postar nas minhas redes sociais, seja de análise de páginas de vendas, análise de estrutura de páginas de concorrentes, tudo isso ele vai conseguir ler, é só a gente anexar aqui, tá? E ele vai conseguir entregar um mapeamento, uma análise bem detalhada e bem incrível, né? A realidade é essa. E claro, o melhor de tudo, dentro de um limite bem expansivo, tá? E aí o tom de voz padrão dela também pode soar um pouco robótico. Esse é meio que um padrão dessas três. Elas não têm esse poder de conversação, de emoção, de trazer uma linguagem mais natural. Ela é um pouco engessada de fato, mas no que diz respeito a volume de uso, quantidade de tempo que você pode interagir com a IA, elas são
incríveis no plano gratuito. É mais ou menos uma proporção de tu utilizar o cloud ali se tu tiver uma conversa ali bem fluida e bem massiva dentro do cloud por 15 minutos. Eu, por exemplo, eu já bloqueei o cloud no gratuito, tá? E já bloqueei algumas vezes no plano Pro. Já nessas IAs, Kimi, DeepSeek e Queen, o volume do gratuito ele é muito maior. Inclusive, em algumas situações, eu consegui usar mais eles no gratuito do que o próprio cloud no plano Pro, tá? Então, essas são as 3 IAs que eu uso, eu abuso e eu recomendo que vocês também utilizem, porque são incríveis, são muito inteligentes, obviamente, e também tem essa vantagem aí que nos permite conversar com ela bastante. E aí eu trouxe também uma janela de contexto aqui, que é no que diz respeito ao uso. Por exemplo, o ChatGPT é um tempo de uso, né? No que diz respeito a uma conversa ali curto. O ChatGPT, inclusive, ele está muito chato, porque a gente começa a conversar, na segunda mensagem que a gente manda, ele já manda uma mensagem dizendo: quer obter respostas mais complexas, enfim, respostas melhores? Faça o upgrade. Aí tu manda a terceira mensagem: quer obter mensagem não sei o que, não sei o que? Faça o upgrade. Aí na quarta ou na quinta ele: espere 4 horas. Aí é foda, viu, meu amigo? É complicado. E o cloud do mesmo jeito. Ele não vai notificando, solicitando a assinatura, mas ele de repente, pum, barra, e aí a gente já tem que fazer a assinatura ou aguardar. Já esses são bem generosos, como o próprio nome aqui fala. O número de tokens dele é alto e eles permitem um nível de conversação bom, fluido e com memória. Às vezes é um mal que algumas IAs falham, que é o que? Tu ter ali uma conversa, parar ali um tempo, sair de casa, sair do trabalho, voltar, e aí ela já perde um pouco do contexto que tu falou. Eles já têm uma memória muito, muito boa. Bem semelhante, inclusive, ao cloud no plano Pro. Tá? Então, essas são as 3 IAs. Quem quiser, quem tiver interesse em utilizá-las, vou deixar no link aqui, o link de cada uma na descrição desse vídeo, tá? E é isso. Se você gostou desse vídeo, se você ficou até aqui comigo, muito obrigado. Como eu sempre digo, o meu audiovisual não é dos melhores, porém o conteúdo sempre vai ser bom. A ideia aqui é ajudar, né? Então, acredito que eu tenha ajudado bastante aqui, apresentando 3 IAs de uso gratuito e que vai te permitir uma extensão aí nas suas conversas, nas suas tarefas do seu cotidiano, tá bom? Tamo junto, se inscreve no meu canal, curte esse vídeo, deixa teu comentário, bora pra cima, me espera pro próximo vídeo. Tamo junto e até a próxima.